A paz do Senhor também, você que está aí do outro lado, na internet. Bom, irmãos, eu quero somente dar uma palavra rápida, né? Como não sei se todos aqui sabem, mas esse mês é o mês de maio, mês laranja, né? Que está sendo a prevenção de abuso sexual infantil. E nós, da Igreja Batista Nova Esperança, nós estamos orientando lá na salinha as crianças sobre isso. Por quê? Eu sei que no lar, eu falo isso porque eu convivo até com parentes meus mesmo. Isso às vezes é um tabu. Você falar com a criança, você falar com o seu filho sobre a parte íntima dele, sobre orientar ele. Eu sei que existe uma resistência. E aí, quando acontece alguma coisa, você não sabe o que fazer, porque aí você se desespera. Mas, dou graças a Deus, né? A vida do meu pastor que pediu para que falasse sobre isso aqui, porque muitas igrejas nem estão falando sobre isso, né? Era para aproveitar, porque se alguém fosse, sei lá, falar, não é para falar sobre isso com meu filho, não. Ele está dentro da minha igreja, ele está aqui, e é um mês que nós estamos falando sobre isso, então ele vai ouvir, certo? Então, você que está aqui, você que está em casa, sempre converse com o seu filho. Se ele for bebê, né, ou for bem pequenininho, no banho você tem uma grande oportunidade de você falar com o seu filho qual é a parte íntima dele. E ali, naquela conversinha com ele, você começa a falar que nunca ninguém pode tocar ali. Se alguém tocar e te machucar, você tem que ter coragem e contar para alguém. Porque se você não contar para alguém, esse mal vai continuar você sofrendo. Então, é sempre importante a gente falar sobre isso. E, assim, quando eu estava pensando, né, no que eu ia falar, no que eu ia falar aqui, eu lembrei, porque eu tive cursos de ministério infantil que eu fui. E, assim, foi experiências maravilhosas, que até testemunho de outras pessoas depois eu ouvi sobre essa questão de abuso. Porque hoje tem tanta gente falando sobre isso, porque é muita gente que lá atrás sofreu isso. E, às vezes, a gente acha que o abuso é só na questão sexual, né? Não, o abuso não é só nisso. O abuso vai desde o momento que invade você e que te traz constrangimento, que te traz medo. Eu vou falar algo, experiência minha, tá bom? Quando eu era adolescente, teve um irmão que passou por aqui nessa igreja, não está mais aqui. E que uma vez, eu estava estudando na época, e eu precisei de algumas coisas, de umas figuras, eu sabia que ele trabalhava em um local onde tinha muitas figuras que eu precisava. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para que eu pudesse buscar essas coisas, e ele, pode pegar. E eu fui buscar. E aí, depois que eu consegui pegar tudo que eu queria, na hora de ir embora, ele tentou me beijar. Só que, conforme eu fugi, ele só beijou aqui no meu rosto. E, tipo assim, a gente acaba, para a gente não ficar com aquilo martelando na nossa cabeça, a gente acaba deixando para lá, esquecendo. E quando eu fui, já adulta, para um congresso de ministério infantil, uma das palestras era sobre abuso sexual. Deus levou aquela mulher para falar sobre isso, porque eu não imaginava, mas tinha muita gente naquele congresso que ministrava em vida de criança que tinha sido abusado. E tinha histórias assim, que depois eu fiquei sabendo de cortar o meu coração. Mas Deus levou ali porque Deus queria curar. Infelizmente, as pessoas fazem isso, mas Deus, Ele quer curar, né? Quer curar um trauma que você viveu, não só no caso de abuso, mas algum trauma que você viveu, se você deixar, Deus cura, se você permitir. E eu lembro que naquele dia ali, ela pediu para que você buscasse na sua memória se alguma coisa um dia você viveu.
E na hora, Deus me trouxe aquela lembrança. E eu comecei a orar, porque naquela hora que eu lembrei daquilo, meu coração ficou triste. Eu comecei a chorar muito, 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 muito naquele lugar. E aí, conforme eu estava ali chorando, orando, e eu não estava nem aí para... Falei assim, foi só aquilo que aconteceu, por que Deus está... Né? Eu estava, aquela tristeza entrando. E eu lembro que, na hora que eu estava com o olho fechado, orando, e ela começou a ministrar, e falando que, naquele momento, Deus estava curando traumas, que Deus estava... Ela estava com Jesus, de bonequinho de mão, nas mãos dela. E se adivinha onde ela passou Jesus? No meu rosto. E quando ela passou aqui, eu senti uma coisa aqui assim dentro de mim, que ao mesmo tempo que eu chorava, eu agradecia, eu estava feliz ao mesmo tempo, era uma mistura de sentimentos. Então, é porque ali, ela não falou só da questão da sexualidade, ela também falou sobre casos, né, de meninas que foi adotada e que por gente cristã e que dentro de casa não, tipo brincando, uma criança brincando ali, era tipo já estava virando adolescente, mas estava brincando, ainda tinha uma inocência. E aí esse rapaz que como é que fala? Adotou ela. Ela estava com muitos pirulitos que ela tinha comprado e ela estava chupando um. E aí, conforme ela quer tio, porque quando é adotado grandinho já não chama de pai, quer chamar de tio, né? Quer tio. E ele disse, só se for da sua boca. Essa palavra destruiu a vida daquela menina. Mas Deus curou ela também, quando ela permitiu. Mas destruiu, porque aquela palavra, ela todos os dias, ela não dormia mais. Porque todos os dias que ela entrava no quarto, ela botava algo atrás da porta, porque ela tinha medo de ele entrar. E fazer algo com ela. Ele tocou nela? Não, mas ele falou uma palavra. E ela começou a comer compulsivamente para esconder todas as curvas do seu corpo. Então, isso é muito sério. Não tenha medo. Tipo, um dia eu vou ter um filho. Eu creio. Ainda não é hora. Mas eu vou orientar. Eu percebi que teve até professoras que eu percebi que teve dificuldade com esse tema. Por quê? É difícil. E até expôs para mim, estou com muita dificuldade de falar. Falei, mas vai falar. Vai falar, todo mundo vai falar. Porque é difícil, porque dói, porque a gente imagina, porque a gente pensa, né? E aí, orienta não só o seu filho na questão das partes íntimas, né, voltando, mas orienta também quem ele precisa procurar ajuda. Nunca fale, peça ajuda para pai, para a mamãe. Nunca dessa forma. Mas para um adulto de confiança. Porque, infelizmente, às vezes aquela pessoa que tem que estar cuidando e protegendo dentro de casa, é ele que está abusando. É o pai que está abusando, é a mãe que está abusando. Então, eu falei, não fale papai e mamãe lá em cima para as crianças, mas fale um adulto de confiança, alguém que eles realmente confiem e sabe que vai fazer alguma coisa por ele. E eu até separei aqui, porque eu também vou, né, depois na minha aula eu vou mostrar, oriente ele que na escola, falar na escola para alguém, para um professor, quem seja, encoraje ele, né, a falar, porque o conselho tutelar, ele pode, sim, fazer algo por essa criança. Que às vezes a gente fica, poxa, vai ficar sem o pai, vai ficar sem o pai, vai ficar, porque o conselho tutelar pode levar, né? Mas é melhor ele estar longe do que ele estar sofrendo ali dentro, porque às vezes é dentro de casa, né? O Disque 100, criança hoje é muito esperta, sabe mexer em celular. Ele pode fazer escondido, ligar para o número 100 e falar o que está acontecendo com ele. No hospital, ambulatório que seja, porque está com dor, vai lá e conta. Na igreja, porque na igreja, os professores, o pastor, tem pessoas de confiança que eles podem confiar e contar. Na escola, como eu disse,
e também para o 190, que é a polícia, para entregar logo. É mais a questão de prevenção, né? De você estar fazendo isso, não faça também só com seu filho, não. Mas com qualquer criança que você tiver a oportunidade, né? Você está vendo que está acontecendo alguma coisa. Eu já tive a oportunidade de estar vendo que tem alguma coisa acontecendo, de conversar, mas a criança ela não teve coragem. Mas o que eu podia fazer se ela não quis me contar? Entendeu? E depois foi descoberto. Já aconteceu casos de crianças aqui na igreja, porque vocês não sabem. Mas já aconteceu. De falar, de contar. E, na época, eu não tinha... na verdade, eu sei que a gente tem que tomar atitude de fazer alguma coisa, porque se alguém vir contar, a gente tem que ter atitude para fazer alguma coisa. Mas, às vezes, quem te conta não quer que você faça nada. Aí já é uma outra situação. Então, assim, orem por isso. Né? Orem para que não só você encoraje, mas que você faça alguma coisa, porque Satanás ele já está começando desde pequeno, porque ele sabe. E quando ele faz lá, ele destrói toda uma vida. Mas, graças a Deus, temos Jesus, que pode curar toda essa ferida. E mãe, pai, né, você que está aí na internet, se o seu filho falar algo para você, acredite nele. Faça algo. Porque eu já vi casos, gente, de criança ter coragem. Foi abusada, foi, mas teve um momento que teve coragem e contou. E o que a mãe fez? Nada. Ah, não fala não, porque era parente, ia matar, ia não sei o quê. Não contou. E aí, essa pessoa sendo cristã, Deus trabalhou nela, ela perdoou até o abusador dela. Perdoou todos. Até o abusador dela, ela perdoou. Mas sabe quem ela não conseguia? A mãe dela. Ela não conseguia perdoar a mãe. Porque quando teve coragem e contou, a mãe não fez nada. Mas aí Deus estava trabalhando e ela estava querendo isso, perdoando, né, a mãe dela. A Bíblia é um versículo que muitas vezes a gente fala aqui, né? Mas é um versículo que eu fiquei pensando na hora que eu estava pensando numa palavra, um versículo de trazer. Deus me trouxe esse versículo que eu gosto muito dele, que é Tiago 5,16, que diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A gente acha que é só pecado que nós temos que falar para que a gente seja curado. Não. Traumas que a gente viveu, situações que a gente viveu, que às vezes você guarda lá no fundo do seu coração. Deus quer te curar. Deus quer que você vença isso aí, essa dor que está dentro de você. Então, tome essa palavra como isso. Se tem algo que você viveu lá, porque às vezes a gente deixa para lá, esquece, e às vezes tem muitas coisas atrapalhando sua vida por causa disso que você não resolveu, deixou passar, não quer deixar Jesus entrar ali e curar e trabalhar. Eu já vi casos de pessoas estar vivendo muitas situações no casamento e tudo mais, e aí, conforme foi conversando com a pessoa, posso fazer uma pergunta? O pastor perguntou, pode, você já foi abusado? Porque diante de todo o contexto que estava acontecendo, a pessoa disse o quê? Não. Porque nunca quer admitir. Às vezes não é só medo, não, mas não quer admitir que aconteceu algo, né? E a pessoa falou, não. Então, tá bom. Tem certeza? Tenho. Conforme começou a orar ali pela pessoa, ela manifestou. E quando ela manifestou, o diabo falou tudo, que ela tinha sido abusada, sim, na tal época, por tal pessoa. Aí eu, não quero falar contigo, não. Mandou a pessoa voltar, expulsou e mandou ela voltar. Aí ele falou tudo que a pessoa começou a chorar. E aí confessou, eu fui e tal. Deus quer te curar, não deixa aquela coisa ficar aí dentro, não. Deixa Deus te curar. Se Ele te mostrar alguma coisa que você viveu, ora com alguém, conta para alguém, que às vezes só você orando sozinho não vai acontecer, mas alguém tem que ali estar com você orando para você confessar e ficar curado.